Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara. No vídeo de hoje vamos fazer mais um review de Kimetsu no Yaiba. Dessa vez do episódio 10 da segunda temporada. E nossa, que episódio incrível! A animação tá simplesmente maravilhosa. Nossa, a luta ali do Uzui contra o Gyutaro, nossa animação ali, foi incrível. E aquele final, gente, o que foi aquele final? A volta do Inosuke, eles conseguindo ali cortar a cabeça, mas alguma coisa aconteceu. Bom, então se você quer saber sobre o que aconteceu nesse episódio, já deixa o like para nos dar aquele apoio, se inscreva se não é inscrito e nos siga nas nossas redes sociais. @aliança.pirata no Facebook e no Instagram. Sem mais delongas, bora pro review! Bom, nós já começamos o episódio naquela cena desesperadora de tudo desabando. E inclusive o Tanjiro ele desmaia nesse meio tempo e tem um pequeno sonho, que está ele e a sua irmã Nezuko. E nesse sonho, a Nezuko ela fala pro Tanjiro que não é culpa dele tudo isso que tá acontecendo, que ele não deve ficar se desculpando toda hora, né? Como o Tanjiro faz. Então, esse sonho antigo, né, provavelmente foi alguma conversa que eles já tiveram quando a Nezuko ainda era humana, eles eram crianças, e ela fala que não é culpa deles, o pai deles terem morrido, eles serem pobres, e isso se encaixa perfeitamente com o que tá acontecendo agora, né? Porque a gente vê que várias coisas que acontecem, o Tanjiro ele sempre se culpa, né? Como se tudo dependesse dele. E é exatamente isso que a Nezuko fala. Tudo isso não depende de você, né? A gente devia trabalhar junto pra enfrentar esse futuro que está à nossa frente. E o bacana é que enquanto ela vai falando isso, ela vai se transformando num Oni, né? Encaixando ainda mais no que está acontecendo agora. Bom, e algo muito interessante é que, por exemplo, acontece muita situação em que nós mesmos ficamos nos cobrando, assim como o Tanjiro. Pô, se eu fosse mais forte, podia ter sido diferente. Se eu tivesse lá desde o começo, podia ter sido diferente. Mas o que a Nezuko ela quis dizer no final é que o que importa é agora. O que foi é o que foi. Né? Não tem como voltar. Em que ele não tá sozinho. Exatamente. Também, né? Ele tem que entender que tudo isso que está acontecendo, como você falou, né, amor? Não depende dele. Né? Aconteceu. Então eles precisam permanecer firmes e lutar com o que vem adiante. E o que vem adiante é algo ainda mais desesperador. E acordando desse sonho, então, o Tanjiro já se dá de frente com um pesadelo ali muito pior, né? O Gyutaro na sua frente falando tudo ao contrário do que a Nezuko falou. Então, ele começa a falar como tá a situação ali, que o Tanjiro é patético, que o Javali, né, o Inosuke, foi perfurado no coração, que o Hashira já tá morto no chão, o Zenitsu tá soterrado ali nos escombros e que o Tanjiro não conseguiu fazer nada pra impedir isso. O quanto ele é patético e tem sorte por ser o único ali que ainda está vivo. E até comenta da Nezuko, né? Fala que ele deveria se tornar um Oni pra conseguir viver ali junto com ela, porque já que nem proteger a irmãzinha pequena ele é capaz. Exatamente, ele até comenta que a irmã dele com certeza é mais forte que o Tanjiro, né? Querendo diminuir ainda mais todo o esforço do Tanjiro até aquele momento. Inclusive, enquanto o Gyutaro está falando tudo aquilo pro Tanjiro, ele começa a torturá-lo, assim, de alguma forma, né? Ele pega os dedos do Tanjiro, quebra os 2 dedos de uma vez, começa a bater nele, fica puxando o cabelo dele, dando tapa na cabeça, falando que ele é um patético, não consegue fazer nada, não consegue proteger ninguém. E essa ofensa do Gyutaro é justamente para abaixar a figura do caçador de demônios, né? Que são as pessoas mais poderosas que conseguem lutar com os Onis. Só que a gente viu, né, aonde chegou essa luta. E ele fica falando, insultando o Tanjiro cada vez mais. E ainda sugere que ele seja transformado em Oni para seguir, né, tudo que o Gyutaro falar. E se ele não seguir, ele vai fazer de tudo para acabar com a Nezuko, né? E no meio de tudo isso, a reação do Tanjiro é simplesmente pegar a Nezuko e correr. E então o Gyutaro, achando que o Tanjiro já tinha desistido de tudo e estava simplesmente fugindo, vai atrás dele até que o alcança. E aí a gente já começa a ter uma reviravolta no episódio, né? O Gyutaro pensando que o Tanjiro já estava ali desistindo de tudo. Mas não, o Tanjiro ele estava só preparando aquela cabeçada pra dar no Gyutaro. E essa cena foi muito bacana porque a gente vê que sempre que o Tanjiro tá assim meio impossibilitado de usar, ele usa esse recurso dele, né? E após essa cabeçada, o próprio Gyutaro ele não consegue se mexer. E a gente vê que isso se dá justamente por ter uma kunai na sua perna, né? E como a gente já viu no episódio passado, essa kunai com um extrato de glicina, ela meio que afeta ali a recuperação, né, dos Onis. E como ele já estava tonto por causa da cabeçada do Tanjiro, ele não conseguiu se mover.
E aproveitando essa brecha do Gyutaro, o Tanjiro ele já se levanta e prepara um golpe certeiro para cortar a sua cabeça. E ali mesmo com seus dedos quebrados, ele consegue empunhar a sua espada e mira no pescoço do Gyutaro. Mas alguma coisa dá uma atrasada ali no Tanjiro. E esse bloqueio que atrasou o Tanjiro de concluir seu ataque foi justamente ele se recordando, aliás, ele pensando que poderia ser ele no lugar do Gyutaro, porque por pouco ele não se tornou um Oni. Se o destino tivesse feito outra coisa, era para ele se tornar um Oni junto com a Nezuko. E naquele momento que ele estava prestes a cortar a cabeça, né, o pescoço do Gyutaro, e escuta a Daki clamando, né, chamando o seu irmão para ele fazer alguma coisa, ele logo se recorda dele e da Nezuko. Aí ele dá uma leve atrasada, mas nem por isso ele deixa de fazer o seu ataque. A gente sabe que o Tanjiro ele consegue sentir até uma empatia, né, pelos Onis, a gente já viu isso diversas vezes, mas ele não deixa isso falar mais alto do que ele tem que fazer, né? Ele sabe que todos os Onis já foram humanos, né? Então alguns, quando eram humanos, poderiam até ser boas pessoas, né? Mas ele sabe que ele precisa fazer isso para alcançar um objetivo maior. Então ele continua o seu ataque e começa a cortar a cabeça do Gyutaro. Mas a Daki, vendo isso, ela já prepara suas faixas para partir para cima do Tanjiro e atrapalhar o que ele estava fazendo. Mas o que ninguém esperava era que o Zenitsu ia conseguir sair ali dos escombros e já foi pra cima da Daki pra impedi-la. E nossa, que sequência de golpes maravilhosos do Zenitsu, a animação impecável. Ô louco, até a Daki ficou surpresa com aquilo. Ele rapidinho, como um raio, saiu dos destroços e já preparou um ataque feroz. E esse é o ponto mais forte do Zenitsu, né? A sua velocidade, ô louco. Até a Daki, né, sendo um Oni, ficou surpresa com essa velocidade toda dele. E nisso o Gyutaro ele já pensou, opa, a coisa tá ficando feia, então eu vou precisar dar um jeito nesse moleque e ir lá ajudar minha irmã. Então nisso ele já se livra do golpe do Tanjiro, já prepara um contra-ataque, fica desferindo um monte de golpes. E quando ele está prestes a acertar bem no meio do olho do Tanjiro, eis que surge o Tengen no estilo Zoro, empunhando uma de sua espada pela boca, bloqueia o ataque do Gyutaro e nossa! Aí começa show. Mais cenas dessa luta incrível. Não, e o que a animação faz nessa luta, gente, de tirar o chapéu, o quanto eles conseguem fazer uma animação incrível, né? A gente vê que por mais que a luta é muito rápida, eles dão muita ênfase, né, nos ataques ali do Tengen, do Gyutaro também. E quando os dois atacam juntos, né, e começam até a gritar, a animação vai assim aproximando e dando um efeito incrível. Fica muito bom. Inclusive, pra mim, esse foi um dos episódios mais bem animados de Kimetsu, né? Sim, eu concordo. Bom, além de toda a sequência de ataques, nós vemos a habilidade do Tengen fazendo efeito, a ecolocalização, que ele consegue prever todos os movimentos do Gyutaro. Sim. Nossa! E aí a gente vê, né, tamanha força, tamanha habilidade do Hashira. Ele meio que consegue transformar os ataques do Gyutaro numa partitura de música e por aí ele consegue saber onde cada ataque vai acertar pra ele conseguir desviar. Até o Gyutaro fica surpreso com isso, né? Que incrível. E durante toda essa luta entre os dois, o Tanjiro ainda tá lá espreita, né, porque ele faz um comentário muito interessante. Ele fala que os dois estão pau a pau, porém o limite vai chegar primeiro no Tengen, que já está todo ferrado, todo estrupiado, né? Então com certeza ele vai se cansar primeiro. Então ele já tem que estar lá preparado para, em uma pequena brecha que tiver, tentar ajudar o Tengen a acabar com isso o mais rápido possível. E algo muito bacana da gente notar ainda na luta do Tengen contra o Gyutaro é que o Tanjiro ele não consegue nenhum espaço pra entrar ali na luta, né? É tão rápido, os dois são tão poderosos e isso me lembrou até a luta do Akaza contra o Rengoku, né? Que os dois trocavam golpes ali tão rápido que o Tanjiro e o Inosuke também não conseguiram um espaço pra entrar e ajudar o Rengoku, né? É muito bacana a gente ver essas lutas de pessoas, assim, extremamente fortes, porque é um nível completamente diferente. E com certeza o limite do Tengen vai chegar mais rápido, porque diferente de um Oni, ele não consegue se regenerar e tá ali já sem um braço, envenenado. Bom, e além disso, o Gyutaro ele está um pouco tranquilo, porque se cortarem o pescoço dele, o pescoço da Daki ainda tá tudo ok. Porque ele consegue, né, com o olho que ele tem lá na Daki, ele consegue ver que o Zenitsu ainda não está cortando o pescoço dela. Porém, eis que chega com tudo o querido Inosuke. E isso foi uma surpresa pra todos, né? Porque no episódio passado, quando a gente viu o Inosuke sendo apunhalado, né, bem no coração, a gente falou, nossa, acho que ele
se não morrer, vai ficar fora de combate por um bom tempo. E não, né? O Inosuke, como nós sabemos, ele tem uma flexibilidade incrível, que até consegue mudar a posição dos seus órgãos internos, né? E por ter sido criado nas montanhas, ele mesmo diz que tem também uma certa resistência aos venenos. E aí fica ele e o Zenitsu ali lutando contra a Daki. E por mais que o Inosuke tá jorrando sangue pela boca, a gente vê que ele ainda tá dando tudo de si. Inclusive, até quando ele chegou jorrando um monte de sangue pela boca, essa cena foi muito engraçada. Porque ele falava uma coisa, né? Ele queria falar ali que tava bem, mas jorrando sangue. Bom, aí o Gyutaro começa a ficar preocupado, que ele vê que a coisa não tá tão bem, porque agora eles estão conseguindo cortar o pescoço da Daki. E nessa preocupação do Gyutaro, surge uma brecha. E mesmo com uma luta tão acirrada, o Tanjiro ele consegue ali uma brecha pra entrar na luta e já dá uma investida direta no pescoço do Gyutaro. E mesmo sendo atingido pela sua foice aqui na boca, nossa, essa gente. Essa parte aqui, né? Essa cena, pra mim, deu até um negócio assim, coitado do Tanjiro. Mas nem por isso ele desiste e ele vai ali com a sua espada e começa a cortar o pescoço do Gyutaro. E nessa hora até a sua cicatriz na testa muda, né? A marca já fica mais aparente, o cabelo. Da mesma forma que aconteceu no começo da luta contra a Daki, ele fica mais agressivo e cada vez vai cortando mais o pescoço do Gyutaro. E aqui é muito bacana a gente ver que o Tanjiro ele falava que ele precisava de um up a mais para conseguir cortar completamente o pescoço do Gyutaro, né? Que ele não estava conseguindo da maneira normal. E com esse despertar, né, da sua marca, nossa, ele fica até com uma aparência mais assustadora, assim, né? Nisso ele já fica mais forte, mais agressivo, e seu golpe ainda mais direto. Parecia que estava cortando um pão, né? Rapidinho cortou o pescoço do Gyutaro. E do outro lado, o Inosuke e o Zenitsu conseguiram também cortar o pescoço da Daki. E como sempre, nessa parte vale também a pena a gente ressaltar a animação, ô louco. Essa cena ali dos três conseguindo cortar, né? O Tanjiro lá de um lado e o Inosuke e o Zenitsu do outro. E cortando assim no mesmo momento, depois as cabeças rolando no chão, né? Até chegar ali frente a frente. O Gyutaro e a Daki foi simplesmente incrível. E bom, com as cabeças cortadas, nós vamos para uma cena das três esposas do Tengen, que uma delas está acordando, né? Que ela tinha desmaiado, alguma coisa assim. E ela percebe que tem alguma coisa estranha. Nesse momento, nós vemos que o Tanjiro está sob efeito do veneno, que aquela foice que foi empunhalada na boca dele está fazendo ele quase que morrer. Ele não consegue respirar, não consegue fazer nada, né? Já começa a perder ali a consciência, nem ouvir direito, né? Ele tá conseguindo. E nesse ponto, a coisa desanda de vez. Então nós vemos o Uzui ali gritando pra ele, querendo falar alguma coisa, e a única coisa que o Tanjiro escuta é corre, que ainda não acabou. E nessa hora o corpo do Gyutaro lança mais aquelas lâminas de sangue, só que dessa vez destroem tudo. Tudo mesmo, né? Outra cena simplesmente incrível e ao mesmo tempo desesperadora foi ver essa cena final. Parece que tudo voou para os ares, né? O jeito que terminou o episódio, aquela cena, né, dos destroços caindo, o fogo se apagando, deu uma curiosidade de saber o que aconteceu. Será que nem cortando a cabeça dos dois eles morreram? Nós acreditamos, né, quase 100% de certeza que agora finalmente a luta acabou, né, que eles venceram. Mas com essa explosão tremenda que destruiu até uma parte ali do distrito, alguma consequência vai deixar, né? Bom, esse episódio do anime adaptou os capítulos 92, 93 e 94 do mangá. Os próximos capítulos são muito bacanas, mas pelo jeito a temporada de Kimetsu está chegando ao fim. Mas enquanto estiver tendo episódios, com certeza a gente vai estar trazendo review. E, inclusive, nós estamos pensando em trazer mais alguns conteúdos diferentes de Kimetsu, alguns resumos de batalhas, né, de algumas lutas que já tiveram no mangá, alguns outros acontecimentos. Então a gente conta com o apoio de vocês e também com as sugestões de vocês. Então deixem nos comentários alguns temas, também algumas curiosidades que vocês gostariam que trouxéssemos em vídeo. Bom, então pessoal, esse foi o nosso review. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós vamos ficando por aqui mesmo. Até a próxima. Tchau!